Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais este grupo familiar. E essa semana, não sei se vocês estão sabendo, vocês devem saber com certeza, nós passamos agora um Pentecostes, né? E em Israel, domingo agora faz o Pentecostes de lá. Eu vou explicar para vocês, mas eu só queria adiantar para vocês o seguinte: Pentecostes, tanto que chama em Israel, chama Shavuot, como Pentecostes aqui, para os cristãos mesmo, é, todos os dois são muito parecidos, são iguais, vou mostrar para vocês, e os dois levam completamente a Jesus. Tudo leva até Jesus. Eu vou mostrar para vocês, anote, por favor, o que vocês gostariam, e aproveite esse estudo aí, tá? Vamos lá. Dia de Pentecostes. Dia 8 de junho, que vai ser agora domingo, é comemorado Shavuot. Eu vou explicar o que é Shavuot. E dia 19 do 5 já se comemorou Pentecostes, né? Muito bem. A data, ela comemora o quê? O Pentecostes daqui. A descida do Espírito Santo sobre os apóstolos de Jesus. Isso aqui para os cristãos, para Jesus. E para os judeus, representa o quê? O recebimento das tábuas da lei por Moisés. Então, vamos lá. Vamos pegar por etapa. Primeiro, lá de Israel. Eles saíram do Egito, saíram da escravidão, e eles tinham que receber as tábuas da lei, de acordo com a orientação de Deus. Agora, imagine vocês uma situação. Quanto tempo eles viveram no Egito, submissos, submetidos a deuses, e mais deuses, e mais deuses. Eles saem de repente, vão falar com Deus, um único. Como é que eles vão entender? Então, esse tempo que existe, vou explicar para vocês o que quer dizer isso, né? Shavuot, em hebraico, quer dizer, Shavuot é semanas. Semana é Shavua. Shavuot é semanas, certo? Então, se comemora com 7 semanas. Vou mostrar para vocês, vou dizer por que são 7 também, né? E quando chega, então, no 49º dia, no dia seguinte, já se comemora o recebimento das tábuas da lei. Seria, então, o quê? No 50º dia. Que dia que é esse? É o dia de Pentecostes, tá? E aqui como é que é para os cristãos? É considerado o dia da ressurreição de Jesus 50 dias depois. Também é a mesma coisa que o 10º dia depois da ascensão de Jesus. Não é mesmo? Vocês vão ver tudo isso detalhado. É o dia em que Jesus foi levado para o céu pelos anjos. Significado de Pentecostes. A palavra Pentecoste vem de penta, penta é 5, né? É uma palavra grega e ela representa 5. A palavra penta é 5. Então, representa 50, 50 o quê? 50º dia a partir da Páscoa. Vocês vão ver que nos dois casos, tanto aqui como para Israel, os judeus, conta a partir da Páscoa. Por que está defasado assim? Esse ano está quase um mês de diferença. Não deveria ser, normalmente acontece na mesma época. Às vezes acontece exatamente no mesmo dia. Acontece, sabe o quê? É que Israel ele segue o calendário lunático. Então, todos os meses não tem as mesmas quantidades que nós temos aqui no Brasil, por exemplo, no mundo inteiro. Então, de vez em quando, defasa um dia, defasa 2. A partir de alguns anos, Israel faz o quê? Ele coloca mais um mês no calendário e aí acaba juntando de novo e aí vai defasando, defasando. Sempre foi assim, tá? Então, aqui representa a festa de Pentecostes, repetindo, para vocês guardarem bem. É o dia em que os apóstolos receberam o Espírito Santo. Comece a ver a importância desse dia. Nós estamos falando do Espírito Santo. Vamos falar melhor agora. Vamos pegar aqui Atos dos Apóstolos. Chegando o dia de Pentecostes, está na Bíblia isso aqui. Estavam todos reunidos num só lugar. Lembra que Jesus falou, vocês não saem daqui, espera até a chegada do Espírito Santo. E de repente veio do céu um som, como de um vento forte, encheu toda a casa onde ele estava sentado e viram que aparecia, o que parecia línguas, eles começaram a ver línguas estranhas, línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada apóstolo. E todos ficaram cheios do Espírito Santo.
Ah, eu queria tanto estar lá. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Espírito Santo. Vamos falar mais do Espírito Santo. Quem é para você Espírito Santo? Vamos tentar falar aqui. Deus, que a gente já ouviu, já fala, já, e fala o tempo inteiro na Bíblia, Deus é uma trindade. O que é trindade? É três, é triuno, certo? Aliás, nós já mostramos para vocês algumas vezes, ele tem a assinatura dele no universo inteirinho. Tudo que ele criou aqui é três. Três, largura, altura, comprimento, assim por diante. Vocês podem ver isso aqui, vocês vão ver que tudo é três. Ele também é Pai, Espírito Santo e Filho. Pai, Filho e Espírito Santo. Tudo três. Muito bem, continuando. Shavuot, no Antigo Testamento. Aí se festejava como que é, com a festa chamada Shavuot, semanas, como expliquei para vocês agora há pouco. Então, assim que termina a Páscoa, começa a contar 7 semanas. 7 vezes 7, 49, inclusive, cita todos os dias, né? Até chegar no dia. O dia, exatamente 49, vai ser o fim de uma coisa chamada Lag BaOmer, a festa do Lag BaOmer, que se comemora até o 49º, todos os dias se comemora, e aí quando chega no dia seguinte, é o dia de Shavuot, é o dia de recebimento das tábuas da lei, ou então, eles falam de lei, né? Muito bem. As datas são essas. Pentecostes cristão foi 19/5, e o Shavuot vai ser agora dia 13 de junho. 11 a 13, tá? Só queria ressaltar uma coisa, coloquei até em vermelho, para eu não esquecer de falar para vocês também. Tanto Shavuot, que é Pentecostes lá, e como Pentecostes aqui, eu acho que é um dos dias, se não for o mais importante, de, de toda a humanidade, de tanto judeus como da vida cristã. Por quê? Porque é um dia que nós acabamos de receber Deus dentro de nós. Porque se você recebeu o Espírito Santo, você recebeu a Trindade inteira. Porque Jesus, você já sabe, Pai também você já sabe, mas recebeu o Espírito Santo, Jesus falou, eu vou mandar para você, o Espírito Santo vai ficar no meu lugar. Então, esse dia, para mim, é super marcante, super marcante. Começa a pensar nisso, vê se não acha também, né? Vamos pegar algumas referências bíblicas. E cumprindo isso aqui que eu falei lá em cima, né? Mas é só para reforçar, porque esse é um dos versículos que eu acho muito importante. Marcos. E finalmente apareceu aos 11, né? Por que são Pentecostes também para os judeus, para os cristãos? Sabe por quê? Porque os discípulos não estavam acreditando que Jesus havia ressuscitado. Eles precisavam desse tempo todo, eu falo todo porque ele apareceu para eles, para poder acreditar na ressurreição de Jesus. Foi só quando eles aceitaram que o Espírito Santo apareceu. E você, como é que está isso para você? Você aceita, claro. Aceita, espero que sim. Então, queira receber o Espírito Santo dentro de você, com glória, com agradecimentos. Sinta isso dentro de você. E aí, continuando esse versículo, ele fala: lançou-lhes em rosto a incredulidade. Eles estavam acreditando, por não haverem crido nos que já tinham visto já ressuscitado. Eles viram Jesus. E disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Estou insistindo nesse ponto, que eu sempre falo sobre isso. Realmente, essa é uma missão nossa. Você que tem Jesus dentro de você, a tua missão é passar isso para frente. Tá? Aliás, eu deixo também ressaltado de que isso aqui é uma ótima notícia. Pregar o evangelho, pregar as boas novas. Não é isso? Muito bem, Isaías. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam vazias, assim também. Para que eles fazem isso? É para produzir semente. Não é isso? Ocorre a palavra ide. Sai da minha boca também, ela não vai voltar atrás. Não vai voltar vazia. Mas fará o que desejo e atingirá o propósito
para o qual eu, Jesus, a enviei. Você está praticando o IT? Eu espero que sim também. Shavuot é uma festa decretada pelo Senhor. Isso aqui está em Levítico, né? Pode ver, naquele mesmo dia, vocês proclamação, uma reunião sagrada e vai ser um decreto perpétuo para todas as gerações, onde quer que vocês morem, tanto em qualquer lugar do mundo. E aí começa a contar o quê? Sfirat HaOmer, que é contagem do Homer, que são esses 49 dias que eu expliquei para vocês. Por que 49? Coincidência? Alguma razão? Vou dizer para vocês a razão. Se você for estudar um pouco mais o Antigo Testamento, você vai ver que parece que tem que se aprofundar no Antigo Testamento, mas nós temos 7 emoções. Cada ser humano tem 7 emoções. E essas 7 emoções, elas interagem entre si. Se interagem, é vezes. Então, 7 vezes 7, 49. Começa a contar onde? A partir da saída do Egito, da Páscoa. Até quando? Até chegar à outorga da Torá, que é 50º dia. Porque esses dias é uma reconstrução espiritual. Jesus está claro para Deus que, do jeito que estava o povo, eles não poderiam, não mereciam também, não entenderiam receber tábuas da lei. Não é isso? Deus único. Então, esse foi o tempo necessário para que eles pudessem receber as tábuas. E o Pentecostes cristão? Sabe quando é que é celebrado? No 50º dia depois do domingo de Páscoa. Olha aqui as duas coisas juntas. E no 7º dia, depois da celebração da ascensão de Jesus. 7 vezes 7, 49, aqui em cima. E por que 50? Né? Sabe por que 50? Acompanha comigo. Jesus ressuscitou quantos dias depois? 3. Ele ficou conosco por quantos dias? 40. Os discípulos ficaram esperando no cenáculo a descida do Espírito Santo quanto tempo? 7 dias. 3 mais 40, mais 7, igual 50. E aí eles se convenceram. Agora vou trazer um pouco de Jesus para Shavuot e Pentecostes. Presta atenção. Jesus foi crucificado na Páscoa, Pesach. Pesach é Israel. Páscoa também, né? Então, naquele tempo existia Pesach dos judeus. Ele foi crucificado na Páscoa. Olha só. 50 dias contados para Shavuot, com 50 dias que os apóstolos creram na ressurreição. 50 e 50. Nós somos o templo do Espírito Santo, sabe, gente? Presta atenção nisso. O Espírito Santo está dentro de você, está dentro de mim, está dentro de cada um de nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. O que mais? Isso é uma festa profética. Está escrito na Bíblia, antes de acontecer. Isso foi tudo escrito muito tempo antes. Sabe o que quer dizer Shavua? Semanas. Sabe o que quer dizer Shavuot, que são as mesmas letras? Promessa. Então, Shavua é semanas. Shvua, que é as mesmas letras, só muda o acento. Promessa. Existe alguma promessa? Olha só. Se lembra quando eles estavam procurando esse Jesus, que dentro de vós foi recebido lá em cima? Há de vir, assim como para o céu ouvistes ir. É uma promessa. Então, Jesus vai voltar, gente. Ele vai voltar. Está escrito, isso aqui é uma promessa. Isso aqui não é só eu que estou falando, não. Está escrito que ele vai voltar. Shvua. Então, o que é importante em Pentecostes? Que a gente aprende? Que nós temos que levar o evangelho, as boas novas para todo mundo. É isso que eu sei deve fazer, do que eu devo fazer. E cada vez mais nós temos que fazer isso. De sorte que foram batizados e os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Isso foi a primeira coisa que Paulo fez, né? Ele conseguiu, na primeira reunião que ele fez, ele conseguiu salvar 3.000 almas. Você pode fazer a mesma coisa. O que a gente pode aprender?
que o evangelho tem que ser pregado, mas primeiro tem que ser pregado para nós. Mas como é que você vai evangelizar se nem você conhece? Como é que você vai contar as boas novas do evangelho se nem você sabe? Como é que eu vou contar se nem eu sei? Então, primeiro, começa aqui conosco. Aí você tem aquela coisa de o que você recebe, você tem que entregar. O que você recebe de lá, de graça, você tem que entregar aqui, de graça também. De graça. Cada um pensa de um jeito. Recomendações. Eu recomendo vocês. Não está escrito isso. Faça um jejum. Quando você entender que esse dia de Pentecostes tem alguma importância dentro do teu coração, faça um jejum. Naquele dia, centraliza os seus pensamentos, centraliza no Espírito Santo que habita dentro de cada um de nós, que habita em você. Centraliza, foca. E eis que envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E levou-os fora até Betânia, e levantando as mãos, os abençoou, e aconteceu que, abençoando eles, ele se apartou deles e foi elevado aos céus. Jesus. E ele disse assim: eu rogarei ao Pai, e ele vai nos mandar, vai vos mandar, ou vos dará um outro consolador, para que fique convosco para sempre. Diga comigo, glória a Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Maranata, Senhor Jesus. Volte, Senhor Jesus, volte. Meu coração está ansioso para você chegar, Senhor Jesus. Quero muito estar com você. יברך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך להונק יישא אדוני פניו אליך. וישם לך שלום, 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 שלום. שלום, 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 הרבה שלום וברכה. בשם ישוע המשיח, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Senhor, essa foi a sua palavra, da forma como o Senhor me conduziu, da forma como o Senhor me mostrou. Espero que não tenha sido, que somente a sua assinatura esteja aqui, Senhor, que não seja jamais a minha assinatura. Eu só faço as coisas conforme o seu, sua condução. Me perdoe se eu falei alguma coisa errada, que eu esqueci de alguma coisa. Espero que não, mas eu prometo corrigir assim que for necessário, assim que precisar. Obrigado, Senhor. Obrigado por tomar conta do pastor João, da pastora Suzy, dos nossos pastores, dos nossos presbíteros, dos nossos membros. A igreja vai ficar cheia, eu tenho fé nisso, eu creio, Senhor, que nós vamos conseguir ensinar a sua palavra, nós vamos poder contar a respeito das suas palavras maravilhosas, suas promessas, e nós vamos salvar muitas vidas ainda, para o Senhor, para o Senhor. Tudo para a honra e glória do seu santo nome. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado.